Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 83, a secularização incluída nos séculos de cristianismo. Os adventos crísticos, à medida que vão sendo compreendidos sem imposição nem subterfúgios, mas baseados na lógica da lei do Criador, vão diluindo a religião como crença em um Deus externo e integrando o homem à pulsação cósmica em que ele é a própria religião. Morre o homem velho da crença em um Deus longínquo, tão somente transcendente, para nascer um homem novo, consciente do Deus também propínquo, imanente nele e em toda a criação. Uma vez que o universo é dinâmico, sofrendo eternas mutações, o mais abrangente conceito, criando um universo estático, contrariaria o eterno vir a ser evolutivo e ascensional. Assim, a secularização incluída nos 20 séculos de cristianismo tem sido um fortíssimo entrave à expansão da consciência espiritual do homem terreno. Patenteado fica que religião é criação do homem. Daí a necessária e incontestável ação de Augustus, o chamado Olhos de Lince, para desencadear a verdade interior ou essencial sem qualquer possibilidade de falha ou fracasso, considerando que o seu toque despertador não é direcionado para o cordeiro ou para o lobo, mas para a essência, com possibilidade de despertar, porque assim determina a lei, que se desperte, em primeiro lugar, o lado luminoso de cada criatura, caso não haja recalcitrância. Devido ao cristianismo ter mantido conceitos infantis que deveriam ter sido substituídos com o progresso evolutivo ascensional da humanidade, o planejamento do atual advento prevê a conscientização do homem nessa fase de separação do joio do trigo, em que o lobo, mesmo com seus paramentos, será desmascarado quando de suas ações nefastas. Por ser a ação externa emanada da essência, do íntimo de cada ser, o lobo, se estiver travestido de cordeiro, estará sendo desnudado pelo olhar de Augustus, profundo e desencadeador da verdade. Os mais cônscios das leis que regem o universo, que têm certeza de que elementos já possuem para representar a divindade, os que forjados foram pela perseverança da fé, corajosamente saiam em campo, revirem o mundo na condição de verdadeiramente escolhidos pelo Pai para a divina incumbência de desdogmatizar o cristianismo, divulgando os verídicos e sagrados ditames do Nazareno Mestre contidos em A Arca do Desconhecido. Por assim ser, companheiro dos milênios vencidos, imbuídos do espírito da verdade, levemos aos quatro cantos desse planeta, aos homens de todas as culturas, aos povos carentes de Deus, famintos do alimento da alma, a refeição sagrada, o Evangelho do Nazareno Mestre. Fazemos parte de uma humanidade heterogênea, na qual os idólatras, os mestres, os sábios e os cristãos se misturam na arena fervilhante, mantendo, entretanto, vivas e distintas suas virtudes e defeitos, qualidade de diretrizes, pensamentos e consecuções, à semelhança da substância que, a despeito de quimicamente consolidada, mantém bem definidas em seu âmago as propriedades individuais dos elementos que a constituíram. Da implantação do cristianismo há 2000 anos aos dias atuais, nada nos diferenciaria àquela insidiosa época, não fosse a retórica de uns, a hipocrisia de uns poucos, o desespero dos incrédulos, o ceticismo de outros, a inóspita astúcia de outros e, para todo sempre, a dignidade dos pioneiros, sua grandeza, abnegação e destemida fidelidade ao madeiro ante a sobranceira desgraça feita tragédia, na consumação das vidas terrenas em abençoada imolação. Falemos aos quatro ventos com a força e energia dos fortes, dos capazes. Falemos como se no físico se fizessem presentes as sagradas fileiras, aqueles espíritos que em nenhum instante se afastam dos fiéis representantes do Cristo Pai. Relembremos que, se o corpo esquálido do Galileu
expressado e conduzido por sua desfigurada face, não foi o bastante para sensibilizar e fazer refletir os insensatos e poderosos daquela inaudita época, então cabe-nos a todos, nesta aurora, promover-lhes a absolvição. Uma vez que a palavra mansa do bendito Cordeiro, ferido de morte, pendendo num fio de vida do sagrado madeiro, não foi e não é capaz de transformar ou cativar mentes recalcitrantes, almas soberbas e corações endurecidos pela ausência da perfeita concepção da fé, cabe a nós, agora, recambiarmos a força trina do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo às consciências carentes do Deus Amor. Dessa forma, a secularização incluída nos séculos de cristianismo, em que amar a Deus era temê-lo, será excluída do cristianismo renovado. Observação: secularização, fenômeno histórico dos últimos séculos, pelo qual as crenças e instituições religiosas se converteram em doutrinas filosóficas e instituições legais. Transferência de um bem clerical a uma pessoa jurídica de direito público. Tomada de terras e bens da Igreja pelos nobres, ocorrida durante a Reforma Protestante. Secularizar, tornar secular ou leigo, o que era eclesiástico. Sujeitar à lei civil, secularizar instituições religiosas. Dispensar dos votos monásticos nesta acepção, no sentido de desfraudar, tirar a qualidade de frade. Tomar terras ou bens da Igreja. Muitos nobres viram na reforma uma possibilidade de secularizar terras da Igreja. Deixar de pertencer a uma ordem ou à vida religiosa. Agora, o padre, se quiser secularizar-se e entrar outra vez no mundo, não é fácil. Fim do capítulo 83.